Meu nome é Lara Felipe, artista plástica, hoje residente no Arizona, mas formada em artes plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo. O meu primeiro contato com a galeria foi na época da minha formatura, no meu trabalho de graduação. Eu tive uma individual, a Neuza Mendes acreditou no meu trabalho na época, apostou em mim e foi o meu debutante, assim, né? Meu trabalho de artes plásticas. E foi um trabalho que para mim, assim, abriu todo um universo novo, porque foi a experiência de você estar trabalhando com o espaço pela primeira vez. Uma coisa é você estar no estúdio ou na sala de aula, fazendo, né, exercitando, outra coisa é você ter um espaço real, onde o outro vem te ver, né, te visitar. E foi um trabalho bem bacana, assim, que eu entrei na galeria com uma caixinha de sapato com os meus objetos dentro e eu mergulhei, assim, naquele espaço vazio, e agora, né? E assim surgiu minha primeira exposição, que meu trabalho fala sobre afeto, sobre memória, sobre a passagem do tempo, de que forma que eu carrego essa história familiar, essa memória comigo e eu transformo isso nas artes plásticas. Tento o máximo possível trabalhar com, assim, não tento teorizar muito sobre o trabalho, mas eu tento elaborar de uma forma estética todo esse caos, né, do pensamento, da manifestação do pensamento, da criação artística. E sempre que eu termino de fazer um trabalho, como foi no caso desse trabalho feito para o Sedução, depois que aquela coisa, né, da criação ela aparece, ela te toma e você produz, é que é feita uma leitura, uma coisa quase psicanalítica, assim, por que eu fiz isso, né? Que elementos são esses que eu estou carregando? Eu tento teorizar, mas para mim, eu não publico nada a respeito sobre o meu trabalho, eu prefiro deixar isso em aberto para a interpretação do outro. Mas eu, como consciente, um ser consciente, assim, eu tento entender o que se passa até para poder isso poder contribuir para o desenvolvimento desse trabalho, né? O próximo trabalho, quais são os elementos que são importantes para mim. Carregar o artista ele carrega um saber que ele não tem consciência, assim. A gente tem como referência alguns artistas que têm uma produção que muitas vezes nem sabem que estão fazendo arte, sabe? Como o Bispo do Rosário, por exemplo, o trabalho dele é de uma riqueza, assim, você olha, aquilo parece que foi feito por um grande intelectual, assim, sabe? Alguém que teoriza em cima, mas de uma simplicidade, assim, é tão perfeito, tão rico, e não tem teoria nenhuma ali, não tem conhecimento intelectual nenhum, assim. Então eu tento trabalhar da maior pureza possível, sem colocar nenhuma carga elaborada no sentido do pensamento, assim, de tentar formalizar nada. Eu deixo a coisa solta, deixo o trabalho vir, ele fala. Acho que eu não preciso explicar muito. O que eu tenho depois de tentar dominar essa coisa que não se deixa dominar, é mais para um sossego meu. São minhas anotações, meus cadernos de né, os elementos que eu trabalho, se eu estudo, tudo que eu estudo, que eu leio, que seja filosofia ou psicanálise, só para me dar conforto, talvez para preencher um pouco, né, essa questão que fica quando você elabora um trabalho e você é tomado por aquilo, você não tem domínio sobre aquilo. É muito forte. O trabalho para a exposição Sedução, ele que é feito, é um corpo, né, o corpo feminino pendurado num gancho de ferro, assim, é uma imagem forte,
e ao mesmo tempo tem a delicadeza do tecido, né, quase levitando, assim. Aquilo é de uma... Engraçado que o tema é sedução, mas aquilo ali é muito mais do que... Acho que é mais violento do que delicado, assim. Né? A representação do corpo feminino como objeto, a textura do material, né? O tecido que fica pendurado e levita, né? É quase uma figura mitológica, assim, né? Da gradiva, né? Do ser que caminha. E esse trabalho, ele carrega esse simbolismo, assim, mas de que lugar é esse do corpo que você não tem domínio, que é cultural, né? O que você pode fazer para mudar? Acho que abre uma série de questionamentos, assim, de como você se coloca como um ser humano, como você se coloca como mulher, como figura, como objeto de desejo do outro, né? Esse é o que eu tenho para falar desse trabalho, assim. O umbigo, né, que é parte desse trabalho, que é uma forma de gesso. Eu acho que ele tem uma coisa simbólica que é pessoal, que é a ligação materna, né, que é o corte da ligação que você tinha com a mãe. Isso, né, que é passado através da sexualidade também. Isso está ali explícito, mas ao mesmo tempo fica aberto, né, para o outro interpretar, assim. Então é difícil falar, sabe? Difícil falar sem fazer uma direção. Eu prefiro deixar em aberto, assim. Além deste trabalho, tem um trabalho que foi doado hoje para a galeria, que eu fico muito feliz de fazer essa doação, porque foi aqui que tudo começou para mim. E esse trabalho que eu estou doando hoje é um trabalho que foi exposto na minha primeira exposição aqui, que foi um vestido de noiva que eu fiz, um autorretrato com ele. Faz parte desse trabalho o autorretrato, eu com os meus 27 anos, vestindo esse vestido feito com uma colcha de casal que era da minha mãe, que era antiga, assim, de muitos anos, que fala sobre o desejo, né, de família, do casal, de construir uma família, mas ao mesmo tempo tem bordado nesse vestido algumas atribuições femininas da sociedade, né? A mulher tem que saber como ela tem que se portar, qual, né, a função dela, é ser mãe, é cuidar, é amamentar, né? Isso tem nesse trabalho, assim, é como se eu estivesse carregando comigo um destino, sabe? Aquilo que eu vou me tornar. No olhar daquela foto existe uma grande incógnita, assim, o que serei eu? Eu vou carregar aquilo que eu herdei da minha mãe, o que eu herdei da minha avó? Eu deixo isso estampado naquele trabalho. E eu fico feliz de hoje estar de volta aqui com esse trabalho. Eu sei e confio que a galeria vai colocá-lo vivo de novo, né? Que o trabalho, eu acho que ele existe enquanto ele está sendo observado. Está provocando o questionamento do outro. Isso que é importante. Fiquei muito feliz de saber que o meu trabalho ia fazer parte da mostra Quando Tu For Me Leva. Principalmente porque eu não estava aqui, eu queria muito estar presente, mas o retorno que eu tive foi bacana, das pessoas que vieram, do sucesso da exposição. E eu acho que o trabalho, o artista, ele vive assim, ele faz um trabalho, a partir do momento que ele termina, deixa de ser dele, é do outro.
E pelo fato dele ser do outro, quando você tem ele exposto, é quando o artista vive. É quando ele existe e faz sentido, porque tem aquilo que ele colocou para o outro existindo no momento novamente, assim, né? Você tem o olhar do outro questionando e causando, enfim, emocionando, transformando, nem que seja por um curto período de tempo, o sentimento do outro. É quando tudo faz sentido. A mostra Itinerários, curadoria da Neuza Mendes, foi um trabalho resultado de uma mudança muito grande na minha vida, onde eu mudei de local, eu mudei de país, e tudo do cenário, né, o seu horizonte muda, tudo muda ao teu redor. E esse trabalho foi consequência desse trajeto novo. E ele foi feito num momento de exploração dessa nova casa, dessa nova terra, onde vários estados foram percorridos, os estados norte-americanos, e eu fui fazendo um garimpo daquilo que, de alguma forma, estava ligado, fazia uma identificação, né, a minha memória, assim, que tinha uma relação com minha memória afetiva. Então eu fazia coleta desse material, levava para o estúdio, passava horas manipulando, mexendo e vendo de que forma eu podia representar aquela sensação, aquele sentimento em relação àquele objeto. É quando eu transformava os objetos e conseguia elaborar um pouco desse pensamento. Eu fiz uma série de pinturas que nasceram a partir desse novo cenário, carregando elementos dessa experiência, né? Então, eu trabalhei com fotografia, com montagem de objetos e pintura, colagem. E foi um trabalho bem bacana, assim, de exploração, sabe, de um universo novo, assim. Foi muito, muito bacana. O resultado foi muito legal também. E do fato de estar trabalhando e mandando as obras para cá, não poder estar presente, mas o resultado ficou fantástico. A montagem daquele trabalho ficou como se eu estivesse aqui. E através da tecnologia, né, de você ter Skype, você ter, enfim, internet para se comunicar, tudo foi montado, eu virtual, né, não estando lá presente, mas o meu olhar estava lá, o meu senso crítico estava lá, e funcionou perfeitamente, assim, foi bem bacana. A poesia e a escrita para mim, ela tem um valor muito grande. Eu gosto muito de usar na minha arte, assim, aquilo que me toca. Então, muitas vezes um filme mexe comigo de uma forma que sabe, é como se ligasse um start, assim, alguma coisa que que eu entro numa linha de pensamento e eu preciso fazer alguma coisa com aquilo. E muito disso é feito através da leitura também. Então, é natural que eu usasse da palavra no meu trabalho. A palavra, ela entra assim, muitas vezes como um enigma, ou ela entra como uma coisa, uma pista de algo que gostaria de ser dito, mas ele não é dito, assim, ele é uma brincadeira, às vezes ele entra como um elemento de provocação, né? E alguns trabalhos, essa escrita, ela até se perde, assim, que seja com uma palavra que foi apagada ou com uma caligrafia que se torna um desenho e deixa de ter o simbolismo da palavra, passa a ser parte daquela obra, como um grafismo, como um desenho, ou como parte da pintura.
né? Ela perde o sentido daquilo que tinha sido escrito antes. Se é um fragmento de uma página de um livro, aquilo foi deslocado de um sentido, de um significado, e passa a ter outro, porque é um outro universo que está ali, é uma outra casa, é um outro cenário. Então, o deslocamento dessa palavra. E a palavra ela só faz sentido dentro de um contexto. Quando você muda o contexto, ela passa a ter outro significado. Então, eu brinco com isso. Às vezes eu uso uma passagem de um livro recortada e fragmentada de uma forma que você só tem um indício do que tinha sido antes, de onde foi tirado esse texto, de onde foi tirada essa frase. Né? É quase que um quebra-cabeça, assim. E são palavras que são escolhidas porque, para mim, naquele contexto daquele livro, me captou de alguma forma, fazia um sentido para mim. Então eu busco aquele momento, aquele sentimento que eu tive daquele contexto da história para um outro contexto, né? Para um outro momento que era importante para mim. É como se eu me apoderasse, assim, é meu. Agora é meu, já não é mais daquele autor. Eu me aproprio daquele momento que ele me provocou. Então, eu brinco com as palavras, eu brinco com essas referências, que sejam através do cinema, da literatura, eu brinco, me aposto da criação do outro e brinco com isso. É meu, me tocou e eu vou transformar em outra coisa.